Salve, salve, torcida vascaína, um forte abraço a todos, saudações. Fazer mais um vídeo aqui no canal Vasco é Nosso, 1898, falando dessa partida de ontem. Barracas Central e Vasco da Gama. A equipe do Vasco foi com um time alternativo, o técnico auxiliar do Renato Gaúcho. A gente fez uma partida boa. Quem imaginava o Vasco não fazer uma boa partida ontem se surpreenderam. Então, debater um pouco desse assunto, né? Vasco e Barracas. E sábado tem mais um desafio aí pelo Campeonato Brasileiro. Também vamos falar dessa partida de sábado aí, debater um pouco desse assunto. A galera que estiver chegando aí, dá daquela moral, aquele like esperto para chegar mais vascaíno, compartilhar também, é importante. E sua inscrição também aqui no canal, vem crescendo aí bem, graças a Deus. E vamos agradecer sempre, né, a colaboração de vocês. E essa partida de ontem, né, o Vasco, como eu disse, foi com a equipe alternativa. Vou falar aqui para vocês aqui a escalação inicial. Fusato, goleiro. Puma Rodrigues na lateral direita. Os dois zagueiros, Cuesta e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Avelar, garoto da base aí do Vasco. Moleque promissor. Vai dar muito trabalho, hein? Escuta o que a gente está falando aí. Há muito tempo a gente vem comentando sobre esse garoto. Avelar. Riquelme Avelar, mas vamos ficar só no Avelar, né? Que é um moleque que está se destacando aí, está sendo diferenciado. De olho também nesse Wallace da base. Moleque bom. Moleque também vem jogando bem. Junto com o Hugo Moura no meio campo ali. E JP. JP é um dos jogadores, para mim, nessa partida de ontem, um dos destaques aí desse jogo. JP, que é da base do Vasco também, é cria aí. Jogou muito ontem. Nuno Moreira no ataque, um dos titulares aí da equipe do Vasco, veio jogando. O Renato vem alternando ele, né? Na última partida que nós perdemos o Botafogo, ele entrou com o Rojas, depois ele entrou com o Nuno. Mas já faz parte, né, da programação mesmo, que o Renato Gaúcho está propondo fazer, alternar algumas posições, até para descansar também os jogadores. E ontem o Nuno entrou titular junto com o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues entrou de titular contra o Botafogo e entrou ontem também. Então a gente já mais ou menos pode dar uma margem de como é que vai ser a escalação do Vasco contra o Remo, né, no próximo sábado. Centroavante Spinelli entrou jogando bem ativo nas jogadas, bem atento ao jogo. Gostei da atuação também do Spinelli. E Matheus França, que é aquele jogador, né, que a torcida do Vasco faz as suas ponderações. Eu também faço as minhas ponderações com relação ao jogador. Parece que é um jogador de qualidade nos treinos, como o Renato Gaúcho vem falando, mas em campo não vem mostrando tanta qualidade assim. Até que fez um jogo razoável ontem, não foi mal, mas também não se destacou como deveria, né? Salário do jogador muito alto, ele deixa um pouco a desejar devido aos seus recebíveis. Mas dentro do contexto da partida, o Vasco jogou bem. Primeiro tempo, domínio total, posse de bola, suportando ali uma possível pressão da equipe do Barracas, jogando em casa. Um estádio bem acanhado, né? De 30 mil seu público, mas não tinha a sua lotação máxima, tinha poucos torcedores para aquela pressão que poderia acontecer, não aconteceu. Então o Vasco conseguiu controlar bem, dominou muito a posse de bola, teve mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo. Algumas oportunidades, inclusive até o Matheus França ali numa jogada pelo meio, cruzou uma bola para o Spinelli, que de cabeça jogou no canto. Se o goleiro não tivesse feito uma ótima defesa, poderíamos ter saído ali do primeiro tempo com um gol. O Vasco usando bem a posse de bola, tratando bem a bola, não evitando erros de passe. Um dos jogadores cruciais, como eu disse, na partida foi o JP. O jogador, toda a partida não errou um passe. Então, primeiro tempo no Vasco equilibrado, 0-0. Já no segundo tempo, o Barracas veio com uma proposta diferente. A gente sabe, né? A gente mais ou menos pode entender uma dinâmica. O técnico, o adversário, vê como a equipe do Vasco vinha jogando. Então, automaticamente, ele precisaria mudar a sua forma, a sua maneira de jogar. Então, no início do primeiro tempo, uma pressão forte do Barracas, mas nem sem tanta objetividade assim. O Fusato teve pouco trabalho, teve algumas defesas sim, mas pouco trabalho.
no gol, Cruz Maltino. A equipe do Vasco depois continuou a ser o domínio de posse de bola mais uma vez. Fez uma jogada excelente ali no meio de campo com o jogador JP. Fez uma jogada subindo uma cavadinha, um passe para o Marino, que entrou no segundo tempo, né? Entrou o Marino, saiu algumas peças que já estavam ali desgastadas. Matheus França também saiu ali, né? Então a gente pode entender que o Vasco nas suas trocas também surtiu algum efeito, podemos dizer assim. Mas o JP, como eu disse, nessa cavada ali, um passe para o Marino. O Marino fez uma jogada de canto ali de bola, do lado esquerdo ali. Depois tocou para o JP mais uma vez e o JP chutou a bola que bateu no zagueiro e a bola saiu. O Barracas, com a sua intensidade de marcação ali no meio campo, o jogador do Barracas fez uma falta muito forte no Nuno Moreira. O Nuno Moreira, depois a gente tem que procurar saber como é que está o jogador. Foi uma entrada muito forte no jogador e foi expulso. Então o Barracas com -1, o Vasco ganhou um volume maior de jogo, né? Algumas jogadas ali de infiltrações, principalmente com o Adson também, que entrou no segundo tempo. O Adson fez uma jogada de linha de fundo, que eu achava que ele deveria ter voltado a bola para o Spinelli, né? A bola foi salteada ali para o Spinelli, ele raspou de cabeça para o Adson, e o Adson tentou chutar direto para o gol, mas infelizmente a bola foi para fora. Mas se ele toca a bola ali por dentro, ali, tentando procurar mais uma vez o centroavante, quem sabe a gente poderia ter saído desse jogo com a vitória, mas devido a todo o contexto do jogo, jogando fora com a equipe alternativa, muitos reservas, principalmente jogadores da base, a gente imaginava que seria um jogo difícil, mas a gente conseguiu controlar bem o jogo, o Vasco conseguiu controlar bem a partida e saímos com um resultado de empate, que não é tão ruim assim, apesar da vitória estar muito próxima, a gente imaginava do Vasco, inclusive sair com essa vitória ontem, que seria excelente, mas o empate ficou de bom tamanho devido a pouca qualidade e o pouco entrosamento, podemos dizer assim, da equipe reserva do Vasco com a equipe do Barracas, que não ofereceu muito perigo ao Vasco. Ali no finalzinho ali acho que foi os 77 minutos ali do segundo tempo, teve uma jogada assim perigosa do ataque do Barracas, que o Hugo Moura tirou com a ponta do pé ali. O Fusato também estava na bola, então ali poderia ser retirada como foi retirada pelo Hugo Moura, mas também poderia ser defendida pelo Fusato, mas foi sim uma jogada de perigo. Mas fora isso, o Barracas não ofereceu tanto risco e tanto perigo assim para a equipe do Vasco, e a gente saiu com esse empate muito importante, podemos dizer assim, para essa Sul-Americana. Próximo jogo contra agora pelo Brasileiro, no sábado, contra o Remo. O Vasco deve ir com certeza com a equipe titular. E aí a gente temos aí mais ou menos uma escalação. E aí podemos dizer que o Vasco contra o Remo irá de Léo Jardim, PH, Valdívia, Robert Renan e Cuiabano. Meio campo, Thiago Mendes, Barros e Tietê. E no ataque, Rojas, David e o Andrés Gomes. Eu coloco o Rojas nessa equipe titular. A gente sabe que o titular é o Nuno Moreira, mas como ele utilizou o Nuno Moreira nessa partida de ontem contra o Barracas, acredito que ele deva poupar mais uma vez o Nuno desse jogo início de partida. Então ele deve ir a campo, deve ir a jogo. Vamos ver primeiro a recuperação do jogador, como é que ele estará. Mas esperamos que ele esteja bem, esteja apto ao jogo. Mas também, se não tiver ali, ele pode utilizar o Marino também, caso haja uma substituição no lugar do Rojas. O Marino jogou ali um pouco, metade do segundo tempo contra o Barracas. Então é um jogador também que está apto ali a entrar, quem sabe necessitando do jogador, cansaço possível do Rojas, ou uma troca ali, tirando o Tietê, voltando o Rojas para o meio, e o Marino indo para jogar para o ataque ali do lado direito. Então o Renato sabe muito bem o que ele pode fazer nessa partida contra o Remo, e quem sabe aí a gente poder trazer a primeira, uma grande vitória aí fora de casa, que seria muito importante essa caminhada aí do Campeonato Brasileiro, que, lembrando, prioridade para o nosso técnico aí, Renato Gaúcho, e também para a gente, né, torcedor, para não estar ali preocupado
aflito com aquela zona desconfortável ali, que é aquela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Fazendo um vídeo aqui para vocês, rápido, falando de Vasco, falando dessa partida de ontem, a suposta escalação para o jogo de sábado, e torcer para que o Vasco faça um bom jogo, uma ótima partida e saia com a vitória contra o Remo nesse sábado às 16h30. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!